Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar juntos, meus queridos irmãos e amigos, para meditar na palavra de Deus. E desta feita, Deus guia o seu povo. Eu sou o pastor Simone Moraes, da Assembleia de Deus em Belo Horizonte, e este é o programa Semeando Bênçãos, que já está no ar. Caros amigos, quanto prazer poder estar junto de você, para meditarmos na palavra do Senhor, o quanto Deus tem feito e continua fazendo para o seu povo. Nós encontramos no livro de Êxodo, capítulo 13, versículos 21 e 22, os seguintes expressão: E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. E nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, e nem a coluna de fogo à noite. Queridos irmãos e amigos, nós voltamos a lembrar da trajetória do povo de Deus no deserto, quando caminhava para Canaã. Acontece que aqui eles haviam saído do Egito. E como vocês conhecem, deserto não tem uma estrada, não tem visualização de pistas, é areia. Hoje está sinalizado pelos rastros de alguém, mas amanhã já não parece que passou ninguém ali. E eles não sabiam onde iam, mas esse nosso Deus é provedor. Ele sabe todas as coisas. Assim que saiu o povo de Deus do Egito e entra no deserto, aí então Deus começa a guiar o povo pelo caminho. Acontece hoje que nós vivemos as circunstâncias de tanto problema, tanta dificuldade, é porque às vezes nós não seguimos a direção de Deus para a nossa vida. Isso parte de nós individualmente, parte de nós como família, parte de nós como sociedade e chega até a nação. Essa nação, guiada por Deus, era uma grande nação, liderada então por um homem, mas estavam num deserto, sem caminho. E lembra que o deserto é muito frio à noite e muito quente ao dia. Mas esse Deus nosso, Ele sabe as nossas necessidades. Assim que Moisés põe o povo para andar, aparece Deus através de uma nuvem. Durante o dia, esta nuvem era sombra para o povo de Israel. E esta nuvem marcava a direção aonde o povo devia ir. Olha, a presença de Deus na vida do homem traz direção, traz sombra. Imagina um calor do deserto, caustigante, mas na presença de Deus, todos iam caminhando de uma forma tranquila. Um dia perguntaram, parece-me que para Josué, mas mais posterior a isto, e ele disse, não, Israel continua caminhando. Ele caminha no passo dos velhos, das crianças e do gado. Porque esses três estando andando, todos tinham condição de chegar à frente. E Israel continuava andando, mas não de qualquer forma. Eles estavam guiados pela presença de Deus, desta feita, numa coluna de nuvem, para guiar pelo caminho durante o dia. Imagine Deus direcionando o povo. Deus tirando o calor do sol castigante do deserto e dando ao povo condição de andar. Aí eu me lembro lá do versículo 1 do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Imagina Israel sobre a sombra do próprio Deus, caminhando pelo deserto. Mas o sol ia, e à medida que o sol ia, a temperatura caía, as trevas também fluíam. Mas esse Deus
é por deveras maravilhoso. Esta mesma coluna de nuvem tornava uma coluna de fogo. Agora para quê? Para aquecer aquela nação e, ao mesmo tempo, direcionar aquela nação. Imagine Deus dirigindo o seu povo com uma coluna de nuvem, para clarear onde eles haviam de passar. Pastor, isso está escrito aí, mas eram quase 3 milhões de pessoas, era muita gente. Mas o Deus que estava guiando é o Criador de todas as coisas. Ele poderia fazer noite em todo o universo e dia para aqueles, pois eles andavam durante o dia e durante a noite. Então aqui nós encontramos no versículo de número 21, então a coluna de nuvem para guiar pelo caminho, de noite uma coluna de fogo para alumiar, para que caminhassem durante a noite. Eu espero que você esteja entendendo que seja qual for a sua necessidade, Deus pode supri-la. E quando nós confiamos inteiramente no Senhor, então nós temos esta resposta, nós temos esse amparo, esta certeza, Deus está comigo e Ele me garante a vitória. O versículo de número 21 fala da persistência de Deus. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo à noite. Enquanto houver necessidade, Deus está provendo para o seu povo. Nosso querido Brasil vive uma crise quase das maiores em todos os setores. Mas, povo de Deus, em vez de nós entrarmos no oba-oba da crítica e da murmuração, vamos para o joelho, vamos orar, vamos clamar a Deus, e Deus ouve a oração do seu povo e vai trazer solução, não só para a sua igreja, mas para toda a população brasileira. Deus guia o seu povo pelo caminho, e assim como Deus guia pelo caminho durante o dia, pelo caminho durante a noite, Ele fará para nós, trará para nós uma solução para todos os problemas existentes. Mas lembre, a oração move a mão de Deus que sustenta o mundo. Amém. E neste momento, quero buscar a presença de Deus e a sua direção para a sua vida e para a vida da sua família. Pai Celestial, neste momento nós queremos rogar a tua bênção por todos os nossos telespectadores. E também nós queremos clamar pela nossa nação. Nesse momento de crise, em que pessoas só veem dificuldade, que o Senhor faça raiar uma esperança de paz, uma esperança de prosperidade em cada um de nossos patriotas e faça nascer nas autoridades um temor ao ponto de prover as necessidades as quais temos. Pai Santo, toma também em tuas mãos a tua igreja e faça dela um verdadeiro sacerdócio nesses dias para clamar a tua bênção. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Caro telespectador, visite a Assembleia de Deus mais próxima de sua casa. Deus tem sempre uma bênção para você. O programa Semeando Bênçãos fica por aqui. Até a próxima edição, se Deus quiser.